galera, paz do Senhor! Quem é vivo sempre aparece, mesmo que seja depois de quase 2 anos. Mas olha quem apareceu aqui, isso mesmo, Larissa Tramontim. Então, gente, muitas vezes eu apareci aqui dando explicações de por que eu tinha parado. Fiz promessas de voltar que eu não consegui cumprir. Então não vou perder tempo nesse vídeo dando explicações. Eu simplesmente sumi e agora o importante é que estou aqui. E também não vou prometer nada porque eu não sei o dia de amanhã, mas eu pretendo continuar com os vídeos. E hoje eu estou aqui para dizer uma palavra muito importante para vocês, que inclusive foi uma das coisas que me fez voltar até aqui. Então vem comigo nesse vídeo. Vocês viram que agora eu fiz até uma vinheta para esse canal. Meu Deus do céu, que legal! E uma coisa que eu sempre digo é que quando eu trago uma palavra é porque primeiro eu precisava ouvir, Deus falou comigo aquilo. Então eu sinto de dividir porque, né, se serviu pra mim, com certeza vai servir pra alguém, porque a gente é tudo ruim igual. E o que eu quero falar pra vocês hoje é: não despreze o que você carrega. Não despreze o que Deus colocou dentro de você. Faz umas 2 semanas que Deus falou comigo dessa forma, dizendo que eu estava menosprezando aquilo que Ele me deu, aquilo que eu tinha em mim, porque eu achava que era muito pouco, então eu não estava usando, né? E isso muitas vezes é verdade, às vezes a gente acaba ficando na zona de conforto, não tem coragem de fazer aquilo que nascemos para fazer, porque a gente acha que a gente não tem nada para oferecer ou que aquilo que a gente tem é realmente muito pouco. E em tudo que eu vou falar, eu sempre gosto de deixar várias passagens bíblicas sobre o assunto pra gente entender bem o que a palavra tá dizendo sobre isso. E eu quero começar com 1 Timóteo 4:14, que diz: não negligencie o dom que há em ti, que foi te dado através de mensagem profética com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Aqui Paulo estava falando a Timóteo, mas eu entendo que isso se enquadra perfeitamente na nossa vida, por mais que às vezes não tenha sido colocado a mão sobre ti, um profeta declarado, Deus está te dando isso agora. Mas isso serve de exemplo para nós, a parte que diz: não despreze o dom que há em ti, não despreze aquilo que Deus te deu. E Deus deu algo especial para cada um de nós. Mas a gente insiste em achar que isso é muito pouco. E assim estava eu, e no momento estou lutando contra isso, tentando fazer diferente do que o Espírito Santo falou comigo, né? Mas eu preciso fazer isso porque lá em Jeremias 20 e no versículo 9 diz o seguinte: contudo, se eu disser que não mencionarei e nem falarei mais no nome do Senhor, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Eu estou exausto de tentar contê-lo, não posso mais. Então, por mais que às vezes a gente fique sem fazer nada, existe um fogo dentro de nós que não nos dá descanso. Em todo esse tempo que eu estive parada e sem fazer nada, gente, parecia que algo ia me consumir, dava uma angústia. Tipo, eu não nasci pra isso, eu nasci pra fazer algo. Só que sempre que eu ia tentar fazer algo, eu pensava: mas como eu vou fazer algo se eu não tenho nada pra oferecer? E aí eu comecei a meditar um pouco sobre isso, e eu vi que um pouco é uma ruindade nossa, assim, que eu ganhei um tabefe do Espírito Santo. Lá em Gálatas 1:10, que diz o seguinte: por acaso procuro eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou eu estou apenas tentando ser agradável às pessoas? Se eu ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Uau! Isso me deu no meio, porque fala claramente aquilo que eu e você passamos. Foi o meu caso pensando: vou voltar a gravar, mas o que eu gravo? Pensei numa coisa, pensei em outra, eu pensei: cara, mas isso não é muito interessante. Cara, as pessoas não estão com interesse nisso. Será que as pessoas vão gostar? Tu tá tentando agradar aos homens ou tu tá tentando agradar a Deus? Foi Deus quem te deu. Deus quer que tu faça isso. Então, se tu realmente é servo de Cristo, faz sem ter o interesse de estar agradando as pessoas e ter a aprovação das pessoas. E agora eu quero deixar algumas passagens que falam realmente que Deus quer que a gente use o que Ele nos deu. 1 Pedro 4:10 diz assim, ó: servi uns aos outros de acordo com o dom que cada um recebeu, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas.
Essa mesma passagem, na Nova Linguagem de hoje, diz assim: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus, e que cada um use o seu próprio dom para o bem dos outros. Romanos 12, a partir do verso 6, diz assim: temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. E se alguém tem o dom de profetizar, use na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como encorajador. O que contribui, cooperem com generosidade. Se é exercer liderança, que a ministre com zelo. E se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. 1 Coríntios 12, eu não vou ler inteiro para não ficar muito extenso, só as partes principais, depois você lê aí. Existem diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. E pelo Espírito a um é dado palavra de sabedoria, a outro de conhecimento, a outro é dado a fé, o dom de cura, de operar milagres, de profecias, de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas. Porém, o Espírito que realiza todas essas ações, e ele distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. E talvez agora você esteja pensando, mas eu não canto, eu não prego, eu fui chamado só para ficar no banco mesmo e não fazer nada. Infelizmente a gente ainda tem esse pensamento, mas isso está muito errado. Como eu li ali no outro versículo, alguns foram chamados para isso, mas outros foram chamados para encorajar uns aos outros. Alguns foram chamados para ser misericordiosos, para ter fé. Já pensou o que seria do mundo se todo mundo fosse pregador ou cantor? Deus fez cada um com um propósito diferente. Alguns vão ser pregadores, alguns serão médicos, alguns serão fazendeiros, algumas serão secretárias, algumas serão babás, alguns serão advogados. E cada um louva e honra a Deus cumprindo aquilo que lhe foi proposto. Se você acabou de conhecer a Cristo, não se sinta pesado com essa palavra, porque tem um processo, de transformação e de amadurecimento no Senhor. Mas depois de você passar por isso, ninguém foi chamado para não fazer nada. Seja qual for o local que você estiver inserido, Deus pode te usar nesse lugar de acordo com aquilo que Ele colocou dentro de você, porque Ele colocou sim algo dentro de você. E se você quer mais uma prova disso, eu quero dar um pequeno exemplo que está lá em Êxodo 31:2, que diz assim: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, da tribo de Judá. E eu fiz com que ele ficasse pleno do Espírito Santo e dei sabedoria, entendimento e capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, trabalhar com arte na escultura de pedras, entalhar madeiras e realizar todo tipo de obra artesanal. Pequeno exemplo para vocês verem como Deus dá uma capacidade sim para cada um. É esse jovem que Deus não escolheu ele para ser um profeta, um sacerdote ou um pregador, mas ali diz que Deus deu dom artístico para ele trabalhar com pedras e madeiras e ouro. Isso é incrível, gente, porque Deus deu um dom sim para você. O meu filho tá batendo aqui no tripé. Então sim, Deus colocou algo dentro de você e Ele quer que você use isso. O Espírito Santo não quer que jamais você menospreze isso e deixe de usar por considerar pouco. Pare de buscar a aprovação das pessoas, busque agradar ao Senhor. E para concluir esse pensamento, Mateus 25:14 conta a parábola dos talentos, onde o Senhor deu aos seus servos alguns talentos conforme a sua capacidade. A um ele deu 5 e ele investiu e logo adquiriu mais 5. A outro ele deu 2 e logo ele adquiriu mais 2. E aquele que ele deu 1, esse achou que era muito pouco, ficou com medo e escondeu. E o que o seu senhor disse para ele? Servo mau. Aquele que tinha só 1, ele tirou e deu para o que tinha mais. Isso é uma palavra dura e forte, porém real. O Espírito Santo falou comigo no acampamento de verão em fevereiro essa palavra, porque eu estava há muito tempo negligenciando aquilo que ele queria que eu fizesse. Tipo o servo do talento mesmo, enterrando o talento que Deus me deu por considerar muito pouco. Então que a gente pare de buscar a aprovação das pessoas e colocamos nas mãos do Senhor e administremos com sabedoria e buscamos a Ele mais e mais, porque Ele vai nos ajudar a desenvolver e a fazer com excelência aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Não tá querendo deixar eu concluir o vídeo, né, Levi? Ele tá aqui só atrapalhando. Que essa palavra seja uma semente no seu coração, que ela possa germinar e frutificar e você possa ser muito usado pelo Senhor, independente de qual seja o seu dom ou o seu talento.
E não se acanhe, e não se esconda, e não considere muito pouco, porque foi Deus que te deu, e nada do que Deus faz é pouco. Então, que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo! Pessoal, a gente esqueceu um recado! Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar esse vídeo com aquele amigo que tá enterrando o talento, né? Um beijo, tchau, tchau!